Olá, tudo bem? Que bom que você tem acompanhado as meditações diárias aqui durante as semanas no canal da Nova Semente no YouTube. Essas meditações são feitas pelo time pastoral da Nova Semente e tem por objetivo produzir esse momento de reflexão bíblica durante o seu dia. Você pode assistir, obviamente, no nosso canal do YouTube. Se você está inscrito e ativou o sininho, você provavelmente recebe as notificações assim que nós publicamos novo conteúdo. Se você também preferir, você pode se inscrever no nosso WhatsApp e receber esses vídeos no seu celular durante o dia. Essa semana eu escolhi meditar num tema que é interessante e anda nas nossas pautas de discussão constante, que é o papel da mulher na Bíblia. No futuro, provavelmente ainda esse ano, se a pandemia permitir e a gente conseguir voltar às nossas atividades, entre aspas, normais, nós vamos falar sobre isso de uma maneira mais intensiva, mas aqui nessa semana, vamos dar apenas algumas palhinhas. Quando Deus cria o ser humano, em Gênesis capítulo 1, ele cria o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Diz o texto que ele cria esse ser humano, macho e fêmea, e esses seres humanos serão a sua imagem e a sua semelhança. Eles serão a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o primeiro princípio básico, extremamente importante para as nossas relações, é que homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Não é apenas o homem que é imagem e semelhança de Deus, nem é apenas a mulher que é imagem e semelhança de Deus, mas ambos são a imagem e semelhança de Deus. E aqui no texto de Gênesis 1 diz que ambos recebem a mesma função, que é a função de dominar e subjugar. Esses dois verbos, como a gente já viu na nossa série No Princípio, que você pode encontrar aqui no nosso canal do YouTube também, essas duas palavrinhas, dominar e subjugar, elas aparecem no restante do Antigo Testamento relacionadas à realeza. Portanto, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus em Gênesis 1, recebem uma função real, uma função de serem reis e rainhas sobre a terra. Isso é extremamente importante e sempre bom relembrar que entre eles não há nenhuma espécie de hierarquia. Ambos são iguais, recebem a mesma função e têm o mesmo processo criativo de serem chamados de imagem e semelhança de Deus. Já em Gênesis 2 existe uma leve diferenciação. O homem aparece sendo criado primeiro, depois ainda diz que os animais foram criados depois do homem, e aí, por fim, o capítulo 2 termina com a criação da mulher. É óbvio que a ideia de um ter sido criado primeiro do que o outro não traz nenhum tipo de hierarquia, já que se fôssemos levar isso em conta, os animais teriam preferência sobre a mulher, e se isso fosse aplicado em Gênesis 1, o homem criado no sexto dia também seria de menor valor se comparado aos peixes, ou melhor, aos animais da água, aos animais dos ares, né? Então esse argumento de quem é criado primeiro é mais importante não faz muito sentido aqui, nem na narrativa de Gênesis 1, nem na narrativa de Gênesis 2. Mas o interessante é que em Gênesis 2, o homem é criado e recebe a função de cuidar da terra, e a mulher recebe a função de cuidar do homem. O texto diz que Deus planta um jardim e coloca o homem, Adão, para cuidar desse jardim. Portanto, assim como Deus cuida, né, planta e cuida do jardim, o homem, Adão, é chamado a cuidar do jardim também. E Deus cria a mulher e diz que a mulher vai ser a ajudadora do homem. E a palavra ajudadora é uma palavra que aparece ao longo da Bíblia relacionada majoritariamente a Deus. Portanto, a mulher recebe a função de como Deus, né, diz o texto lá de Isaías, como Deus é o ajudador de Israel, a mulher deveria ser ajudadora do homem. Então, apesar dessa distinção temporal de criação, o homem ter sido criado primeiro, a mulher ter sido criada depois, em Gênesis 2, ambos recebem a mesma função, que é a função, desculpa, não a mesma função, mas eles recebem a incumbência de imitarem a Deus, o homem imitar a Deus cuidando da terra e a mulher imitar a Deus cuidando do homem.
pelo contexto das palavras usadas, é interessante notar que a ideia é a ideia de sacerdócio, né? Há um sacerdócio do homem sobre a terra, sobre a criação, e há uma espécie de cuidado especial da mulher sobre o homem. E isso, muito interessantemente, tem a ver com a maneira como os dois são criados. Diz o texto de Gênesis 2, verso 7, que o homem é criado do pó da terra. Portanto, ele vem da terra e ele recebe a terra como missão. A mulher é criada do homem, da costela de Adão. E como ela veio do homem, ela recebe a missão de cuidar do homem. E aqui, obviamente, esse cuidar não tem nada a ver com lavar, passar e ficar em casa fazendo comida, né? Não é isso que Deus faz por Israel ao longo da Bíblia. Deus protege Israel, Deus luta por Israel, Deus cuida de Israel, Deus salva Israel. Portanto, a ideia de cuidar, de ser ajudadora do homem, não tem a ver com inferioridade. Pelo contrário, tem a ver com uma espécie até de superioridade. Eu até brinco, e gosto de brincar, que com essa frase do texto bíblico lá em Gênesis 2, que Deus diz assim, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, né? Que seja igual a ele, né? Que seja uma com ele, que esteja no mesmo nível dele. E a gente sempre imagina esse texto como Deus falando para Adão da seguinte maneira: olha, trata ela bem, ela é igual a você. Mas pelo uso da palavra ajudadora, talvez haja uma pequena inversão importante aqui. Na verdade, talvez seja Deus dizendo para Adão: olha, eu estou criando ela muito especial, mas eu vou deixá-la igual a você. Então, esse é um texto importante para a gente ter em mente nas nossas relações. Antes do pecado, antes da desarmonia, o plano original de Deus é que ambos, homem e mulher, fossem iguais, que ambos tivessem igualdade no relacionamento, que ambos tivessem, apesar de funções distintas, que ambos fossem imagem e semelhança de Deus. Portanto, não há nenhum tipo de hierarquização, se eu posso usar essa palavra, em Gênesis 1 e 2. Se esse era o plano original de Deus, por que não tentarmos viver esse plano nas nossas vidas? Que Deus te abençoe.